Fala galera, eu tô de volta aqui. Agora eu vou começar esse vídeo respondendo aquela questão anterior, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, olha, na tela, o Loas. Cara, olha só, qual é o gabarito dessa questão? A questão tá errada, tá bom? A questão tá errada. E o porquê essa questão tá errada? Cara, na definição você vai olhar três coisas basicamente, tá bom? Primeiro, né? A gente vai olhar aqui, ó, a questão de dever e direito. É dever e direito de quem? Cara, é dever do Estado e direito do cidadão, tá bom? Primeira coisinha aí. Segunda coisa que a gente vai ver, não é? Existe uma chamada política de seguridade social. Dentro dessa política de seguridade social, existem lá outras três políticas. Política de saúde, uma política de previdência social e uma política de assistência social. E aí, no nosso caso, não é? A gente vai ver ao longo do texto a política de assistência social. Só que, na definição, ele fala que a assistência social é política de seguridade social. Então, olha só, quando eu falo em assistência social, eu estou fazendo o quê? Eu estou exercendo, né? Eu estou executando a própria política de segurança, de seguridade social, tá bom? Então, segunda coisa que eu vou olhar, o que é que vai ter na definição? Na definição vai ter lá política de seguridade social, tá bom? E a terceira coisa é quem participa. Quem participa são os entes, entidades e as organizações. Isso daí nada mais é do que a iniciativa, né, pública mais as organizações sociais. E tem um quarto elemento aqui, ó, que é o que é prestado, é o conjunto integrado de ações, que a gente define aqui como sendo o quê? PPS. Bora ler agora aqui os itens, né? Então, a assistência social é direito do cidadão, dever do Estado. Ok, tá aqui, ó. Estado e cidadão. É política de assistência social. Certo ou errado? Errado. É política de seguridade social. Então, cara, o erro desse item está exatamente o que, ó, aqui. Não se trata de uma política de assistência social. A assistência social é política de seguridade social. Cara, grava isso. É uma pegadinha muito vagabunda, tá bom? Muito vagabunda. Grava isso aí, ó. A assistência social é política de seguridade social. Artigo 1º da LOAS, tá bom? Então aqui tá errado, cara. Ó, o erro tá exatamente aqui. Bora olhar os outros elementos. Não contributiva, ok. Assistência social é não contributiva. E prover os mínimos sociais, ok, não é? Esses mínimos sociais é para garantir o quê? O atendimento das necessidades básicas, ok? Realizado através de um conjunto integrado de ações, né? O BPS são os benefícios, programas, projetos e serviços, a iniciativa pública e a sociedade, né? Ok, que aí seria quem, né? Os entes, entidades, a iniciativa pública e as organizações sociais seriam ali a sociedade entrando para garantir o que? O atendimento das necessidades básicas. Gabarito do item está o que? Errado, tá bom, gabaritozinho aí, errado, artigo 1º, tá? Artigo 1º da LOAS. Bora continuar agora? E vou aqui, ó, para nossa aula 2. Na aula 2 eu vou falar sobre o quê? Sobre os entes, entidades e as organizações sociais que atuam, né, na assistência social de acordo com a LOAS, tá legal? Então, bora lá. Cara, essa definição vai estar lá no artigo 3º. E o artigo 3º vai falar isso aqui, ó.
consideram-se entidades e organizações sociais. Cara, primeira coisa, existe algo que eu chamo de texto morto, tá bom? O que é esse texto morto? Isso aqui, ó, consideram-se. Não serve para muita coisa. Então, o que eu quero mesmo é qual é a definição de entidades e organização de assistência social, tá bom? Eu vou aqui, olha, usar uma sigla para mim, vou chamá-la de de entidades, O de organizações, AS de assistência social. Então, quando eu colocar EOAs, você já sabe que eu estou falando do quê? Entidades e organizações da assistência social. Então, bora lá. As entidades, as organizações de assistência social são aquelas que, primeira característica, não tem finalidade lucrativa, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento. Opa, Adriano, o que significa dizer isolado ou cumulativamente? Olha, uma entidade ela pode só conceder benefício. Ou ela pode conceder benefício e prestar serviço. Se ela só concede benefício, é isolado o que ela está fazendo. Agora, se ela concede benefício e presta serviço, é cumulativo. Ela pode conceder esse benefício, executar programa, executar projeto e prestar serviço. Ela está acumulando tudo, tá bom? Então, quando eu tenho uma entidade ou uma organização de assistência social, elas podem fazer uma única coisa lá da ação integrada ou podem fazer mais de um. Essa característica é isolada ou cumulativa, tá bom? E aí nós temos espécies de organizações. Quais são as espécies? Olha só, eu vou ter umas que só vão prestar atendimento. Eu vou ter outra que, por característica, só vão fazer o que? O assessoramento. E eu vou ter outra ainda que vai atuar no que, ó? Na defesa e garantia de direitos. Então, as organizações sociais, cara, elas vão ter essa estrutura aqui, olha, tá ok? As entidades, as organizações sociais, tá legal? Elas são de 3 espécies, tá legal? Elas vão ter ali, ó, 3 espécies. Quais são as espécies? Quais são as espécies? Aqui, ó. As espécies são atendimento, assessoramento e garantia de defesas e direitos, tá bom? E elas têm algumas características, né? E essa característica é comum a todas elas, tá bom? Quais são as características? Primeiro, sem fim lucrativo, isoladas ou cumulativamente. E aqui a gente vai ver um pouco mais à frente, elas atuam de forma o quê? Continuada, permanente e planejada. Significa dizer o quê? Planejada. Elas atuam dentro do plano de assistência social. Segundo, elas são permanentes. Então, não é um serviço temporário. Tem hoje, amanhã não tem. Não, elas vão assinar um convênio, tá ok? E aí, por meio do convênio, elas vão prestar esse serviço de maneira permanente. E continuada, por quê? É a ideia da prestação de serviço. O serviço deve ser o quê? Contínuo, tá bom? Então, aqui são as características. Aqui são as características dessas entidades, tá bom, galera? Então, bora à frente, que agora eu vou falar de cada uma delas, uma a uma, tá legal? Vamos lá. Olha só, o artigo 3º, ele tem 3 parágrafos. Olha, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Cada um dos parágrafos vai falar exatamente sobre o quê? De cada uma das entidades. Então, olha aqui, ó. Eu vou só voltar e pegar a cor. Atendimento eu coloquei de verde, assessoramento de azul e laranja. Eu vou usar a mesma cor aqui, ó. Tá bom? Atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos. Eu vou colocar a tela inteira aqui para vocês, para ver se fica
melhor aí, tá bom? Tela cheia aí, ó. Tá. Então nós temos essas três espécies. Cara, quando tu pega um texto desse, a primeira coisa que você deve fazer é olhar padrões de repetição. O que é o padrão de repetição? Padrão de repetição é tudo aquilo que se repete da mesma forma, tá bom? Da mesma forma. Então, olha só. Quando eu olho aqui, ó, de forma o quê? Continuada, permanente e planejada. Eu tenho aqui também, ó, de forma continuada, permanente e planejada. E eu tenho aqui também, ó, de forma e planejada. Cara, é o mesmo texto para as três. Então eu já vejo que essa característica, ela vale para quem? Ela vale para os três, tá bom? Outra característica que se repete é bem no final. Respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, de que tratam os incisos 1º e 2º do artigo 18. Cara, isso daqui, ó, de que tratam tal, é texto morto. Por que texto morto? Porque é texto que eu não uso aqui, ó, de que tratam os incisos, tudo texto morto, tá bom? Mas esse respeitadas as deliberações do conselho, elas se repetem. Olha só aqui, ó. Respeitadas as deliberações do finais. Respeitadas as deliberações do finais. Então, olha só, a gente está pegando algo que era mais longo e agora a gente está dando o quê? Uma bela de uma achatada nela, tá bom? Outra coisa a mais, agora que a gente vai ver, coisas que são muito parecidas, tá bom? Olha aqui, ó. Nos termos desta lei, eu vou matar. Por quê? Eu já sei que essas entidades estão vinculadas, elas vão obedecer o quê? A LOAS, tá bom? Então, eu estou falando de LOAS aqui, ó. Nos termos desta lei. Vou tirar aqui também, ó. Nos termos desta lei. Pronto, eu estou purificando geral. Adriano, agora qual é o próximo passo? Galera, o próximo passo agora é eu verificar o que eu tenho de repetição, o que é mais ou menos igual. Entendeu? Não entendi não, Adriano. Vou te mostrar agora. Olha só. Tem aqui uma cor para marcar. Eu vou marcar de vermelho aqui, ó. Olha só. Prestam. Ok? Prestam. O que mais? Executam. O que mais? Concedem. Galera, olha só que coisa interessante. Prestam, executam e concedem. Prestam, executam. Não tem o concede aqui, percebeu? Prestam, executam. Não há o concede. Então, olha só. Olha só o que a gente começa a visualizar agora. Quando eu estiver falando de atendimento, o atendimento, vou até colocar aqui a tela para você me olhar nos olhos agora, tá? Quando eu estiver falando de atendimento, ela o que? Ela presta, ela executa e ela concede. Quando eu estiver falando de assessoramento, ela somente o que? Ela somente presta e ela executa, não concede, não aparece. Quando eu falar de garantia e defesa dos direitos, ela o que? Ela presta e ela executa, mas também não concede. Percebeu esse pequeno detalhe aí? Então, é essa a grande sacada que tu tem que ter. A primeira leitura que eu estou fazendo, eu estou limpando o texto, eu estou purificando o texto, tá bom? Tá, bora continuar pegando outros pontos também ali semelhantes, tá bom? Olha só o que eu tenho aqui de semelhante agora. Ó. Olha só aqui o que eu tenho de semelhante. Vou botar aqui no roxo.
vai ficar melhor. Eu tenho aqui a palavra, ó, a quem é dirigido, o que se faz, entendeu? A quem é dirigido, o que se faz. A quem é dirigido, o que se faz. Então, ó, dirigido, dirigido e dirigido. Percebe que vai facilitando o nosso entendimento. Eu ainda não entrei nem no que presta, no que executa, o que concede. E também nem falei ainda a quem é dirigido qualquer uma das coisas, tá bom? Então, vamos continuar aqui, tá legal? Vamos continuar. Bacana. Ah, eu vou agora pegar isso daqui e vou começar a jogar dentro de uma tabela. Vou jogar aqui dentro de uma tabela, tá bom? Só que para jogar dentro da tabela, eu vou abrir aqui, ó, o meu texto, tá? E eu vou fazer assim, olha, dirigido a quem? Às famílias. E vou vir aqui, ó, atendimento dirigido às famílias. Bacana? Vou lá agora pegar o próximo, né? Aqui eu já matei, ó. Tá bom? Aqui eu já matei. Eu vou só botar aqui, ó. Ah, o que mais agora? Dirigido a quem aqui, ó? Dirigido ao público da assistência. Legal? Vou copiar aqui, ó. E vou jogar para lá esse dirigido. Aqui, ó. No de assessoramento, tá bom? Então, dirigido ali. Vou agora pegar ali o próximo. Dirigido a quem aqui, ó? Ao público da assistência social novamente. Vou só fazer isso daqui, ó. E vou jogar para cá, meu companheiro. Jogar para cá. Legal. Bora ver agora aqui, ó. Voltada a quem? Voltada. Tá bom? Vamos ver a quem é voltada. Olha só aqui, ó. Prestam serviço, concedem benefício especial, tal, tal, tal. São de assessoramentos que prestam, executam. Aqui, ó. Voltado prioritariamente. Aqui, ó. Tudo isso daqui é o voltado, tá bom? Vou fazer assim, ó. Tá? E vou trazer para cá o voltado dentro de assessoramento. Tá. Opa. Voltado aqui, ó. Pá, 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 pá. Legal, eu vou pegar aqui o voltado agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Pá. Esse daqui, ó, vai ser um outro voltado. E agora o voltado de quem? Da defesa e da garantia. Vou botar aqui, pô. Olha só, como é voltado prioritariamente para... Eu vou copiar esse voltado aqui prioritariamente e vou colocar aqui, ó. Voltada prioritariamente. Deixa eu só formatar aqui, ó. Só formatar isso daqui. Para ficar bem legal. E vou organizar isso daqui agora. Para a gente poder visualizar isso daqui, ó. De maneira que seja produtivo. Aqui é o nosso material. Tá bom? Uma forma que seja bem produtiva aí para a gente. Vou mudar aqui também essa... Eu vou colocar aqui, ó. Uma tabelinha aqui, ó. Ó, Adriano, cara, tô fazendo aqui de forma que tu vá aprendendo e possa aprender a como ir construindo o teu material, tá bom? Eu vou voltar um texto agora. Pronto, já botei ali a base da tabela de coisas que eu não ia conseguir o quê? Escrever, tá bom? Então, vamos lá no texto, eu vou fazer a leitura e eu volto aqui agora. Olha só. Ação de atendimento
Parágrafo 1º. São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços. Vou marcar de verde. Prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefício de prestação social básica ou especial. Vou agora lá. Então, as de atendimento, o que elas prestam? Serviços. Vou colocar aqui agora. O que prestam? O que executam? Programas ou projetos. O que concedem? Benefícios. Ok, bora voltar agora na de assessoramento. As de assessoramento prestam serviços e executam o quê? Programas ou projetos. Bora agora na de defesa e garantia, parágrafo 3º. O que prestam? Serviços. O que executam? Programas e projetos. Então, aqui, ó, se a gente comparar serviços, programas e projetos, programas e projetos. Aqui, ó, as de assessoramento e as de garantia da defesa não vão atuar o quê? Com benefícios, tá bom? Elas vão atuar o quê? Só no serviços e programas e projetos, que são o quê? Isso aqui é aquele conjunto de ações integradas, tá legal? Agora, legal. Vamos aqui em cima rapidinho, olha. É dirigido a quem? É dirigido a famílias e indivíduos. Essas famílias e indivíduos vão estar o quê? Em situação de vulnerabilidade ou de risco social e pessoal. Assessoramento público da política de assistência social. Tá ok? Garantia e defesa de direitos é dirigido a quem? Qual é o público da política de assistência social? Então, olha só. Quando eu perguntar para ti sobre atendimento, o que é que tu me responde? Cara, são famílias e indivíduos que estão em situações de vulnerabilidade ou risco. Pronto. Tá bom? Quando eu falar assessoramento e garantia de defesa, o que é que tu me responde? Adriano, é para o público que trabalha com a política de assistência social. Tá bom? É para esse público aí da assistência social. Legal. Agora, quando eu falar que são voltados, atendimento, não tem nada com voltados, não. O termo voltados só aparece aonde? No assessoramento. Quando eu falo no assessoramento, para que eu tenho essas entidades e organizações de assessoramento? É porque elas são voltadas a fortalecer movimentos sociais. E as organizações de usuários, formação e capacitação de liderança. Então, qual é o foco? É fortalecer movimentos sociais. E aí eu fortaleço por meio de quê? Por meio da formação de capacitação de liderança. Crio líderes, tá bom? As entidades e organizações de garantia e defesa de direitos são voltadas prioritariamente para o quê? Defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais. Construção de novos direitos, tá bom? Promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos. Tá bom, galera? Então, essa é a visão que a gente vai ter o quê, ó? Desses 3 textos aqui. Pode ver que são textos truncados,
mas que quando você, boom, traz eles aí à tona, fica de maneira muito mais facilitado, tá bom? Agora, um detalhe. Vou voltar aqui, ó. E aqui eu vou colocar uma observação na característica. Entendeu? Qual é a observação que eu vou colocar aqui, ó, abaixo das características? Olha só, o artigo 3º, eu peguei uma característica que é sem fim lucrativo. No artigo 3º ainda, eu peguei que elas prestam de maneira isolada ou acumulada, segunda característica. Nos parágrafos, vou lá agora nos parágrafos aqui, ó. Nos parágrafos 1º, 2º e 3º, eu peguei a terceira característica. Eu peguei aqui a terceira característica, tá bom? E agora eu vou pegar o que? A quarta característica, que é respeita as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Então vamos lá. Então qual é a observação que eu coloco aqui? Cara, elas respeitam as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. Cara, essas são 4 características, tá bom? Que pertencem ao quê? A essas entidades e organizações. Então, olha o que tu vai fazer aqui. As entidades e as organizações, seja ela de atendimento, assessoramento ou de defesa e garantia dos direitos, elas têm 4 características em comum no primeiro momento aqui, só no artigo 3º, tá bom? Elas o quê? Elas são sem fins lucrativos, elas atuam de forma isolada ou cumulativa, o quê? Ela presta só um serviço ou mais de um, tá bom? Elas atuam sempre de forma continuada, permanente e planejada, e elas respeitam, tá ok? As deliberações, as decisões lá do Conselho Nacional de Assistência Social. Galera, ficou tranquilo aqui essa parte do artigo 3º? E dá aí um feedback, tá bom? Vou colocar aqui a tela cheia nesse momento, tá bom? Aqui a nossa tela cheia. Se ficou tranquilo, né? Eu vou ficando por aqui agora. E aí no próximo, né? Aí no próximo vídeo, eu vou estar postando aqui, eu vou estar colocando novos detalhes aqui sobre as entidades e organizações do serviço social. Cara, gostou do vídeo? Então deixa um comentário aqui, tá bom? Comenta aqui, me responde o seguinte, tá bom? Qual é o tópico dentro de direito previdenciário que você mais está tendo dificuldade para estudar ou compreender, tá bom? Ou deixa aqui qualquer outra dúvida que tu tenha em relação ao assunto. Deixa teu like, tá bom? E a gente se vê aí no terceiro vídeo. Um beijo, fui! Cadê? Aqui.